Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sétima e última aliá da Parashá Re'eh, que está no livro Devarim, capítulo 15 e 19, até o 16, 17. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Todo primogênito macho que nascer de teu gado ou rebanho, consagrarás a Deus. Não farás nenhum serviço com eles, nem os tosquiarás. Comê-lo-ás diante de Deus, anualmente no lugar em que ele escolher. Mas, se houver no animal algum defeito, como ser coxo, cego ou qualquer outro grave, não o sacrificarás a Deus. Comê-lo-ás em tuas cidades, tanto a pessoa pura como a impura. Comerão juntas, como se come o corso e o veado. Somente o seu sangue não tomarás, derramá-lo-ás na terra como água. Esteja atento no mês da primavera, para celebrar a Páscoa, Pêssar, a Deus, pois no mês da primavera ele te tirou do Egito, e oferecerás os sacrifícios da Páscoa para Deus, do rebanho e do gado, no lugar que ele escolher. Não comerás alimento levedado, durante 7 dias comerás pães ázimos, aquele que faz recordar a aflição, pois saíste do Egito apressadamente, para que recordes do dia da saída do Egito por toda a tua vida. E leveduras não será vista em teus territórios durante os 7 dias, e da carne do cordeiro pascal, que sacrificaste na tarde do primeiro dia, nada ficará até a manhã seguinte. Não poderás sacrificar o cordeiro pascal em qualquer cidade que Deus te dá, mas sim no lugar que ele escolher para fazer ali habitar o seu nome. Ali sacrificarás o cordeiro à tarde e comerás ao pôr do sol, e queimarás o que dele sobrar no horário que saíste do Egito. E o grelharás, e o comerás no lugar que Deus escolher, e voltarás na manhã do segundo dia à tua moradia. Durante 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia te absterás de trabalhar em honra a Deus, nenhuma obra farás. Contarás 7 semanas, desde o primeiro dia em que a foice cortar sua colheita, e comemorarás a festa das semanas, Shavuot, Pentecostes, a Deus. O que puderes dar daquilo que ele te abençoou, darás. E alegrar-te-ás diante de Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que mora em tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva, no lugar que Deus escolher, e recordar-te-ás que foste escravo no Egito. E guardarás e cumprirás estes estatutos. A festa das cabanas, Sucote, tabernáculos, comemorarás por 7 dias. Quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e da tua vindima, e alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão em tua cidade. Durante 7 dias festejarás para o nome, teu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele te abençoará em todos os teus produtos e todas as tuas obras, e certamente ficarás feliz. 3 vezes ao ano comparecerão todos os homens diante de Deus no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das cabanas, e não aparecerão vazios diante de Deus. Cada um oferecerá sacrifícios segundo os seus posses, conforme ele a abençoou. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu torato, Torat emet, v'hayeu lanatah betorreino, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. O cordeiro pascal simboliza a liberdade. Não deixar sobrar a carne até a manhã seguinte simboliza não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Deus mostra com este mandamento que não quis protelar a libertação dos filhos de Israel. Devemos fazer o bem o quanto antes. O primogênito, que significa o início de uma nova geração, simboliza a obrigação de educar, encaminhar adequadamente, etc. O macho simboliza a atitude ativa.
Quando a pessoa assume uma atitude de educar os seus filhos nos preceitos divinos, de modo a se tornarem ativos, cumpridores dos mesmos, ela se consagra a Deus, isto é, se aproxima dele. Fazer algum serviço simboliza se dedicar a algo material. Tosquiar simboliza deixar mais vulnerável aos contratempos. Aqueles que se consagram a Deus devem minimizar suas atividades materiais ao estritamente necessário para sua sobrevivência e se dedicar a ajudar os que são vulneráveis e estejam sofrendo. Comer simboliza incorporar as qualidades. Todos devem procurar incorporar as qualidades daqueles que se consagram a Deus. Ser coxo simboliza não se deslocar adequadamente, seguindo rumos diferentes dos estabelecidos por Deus. Ser cego simboliza não enxergar os benefícios de fazer o bem. As pessoas que estão simbolicamente nessa situação não se encontram próximas de Deus. A cidade simboliza a interação entre as pessoas. Aqueles que têm simbolicamente os defeitos citados anteriormente devem ser incentivados a interagir socialmente, conversando e atuando com os seguidores dos mandamentos divinos, de modo a perceberem o quanto é importante seguir os seus preceitos. Agindo, se aprende. O puro simboliza o cumpridor dos preceitos divinos. O impuro deve interagir com o puro para aumentar sua proximidade com Deus. O sangue simboliza o sofrimento. Não tomá-lo simboliza recusar-se a sofrer desnecessariamente. Ao acompanhar a pessoa que está sofrendo por se encontrar distante de Deus, deve se precaver de adotar suas atitudes, a fim de evitar os mesmos sofrimentos. Para tanto, é preciso substituir nas atividades do dia a dia, terra, o sofrimento pelos conhecimentos, águas, das leis divinas. A primavera é a estação que, além de ser a mais bonita, vem logo depois do inverno, que simboliza a frieza, as condições de vida mais difíceis. A libertação do Egito veio para tornar bonita a vida dos que estavam frios em relação a ela, e Deus quer que o comemoraremos, indicando que as coisas boas devem ser aproveitadas, lembrando-se de quem as propicia. O alimento levedado por ser inchado lembra o orgulho, que é um sentimento incompatível com a gratidão, que exige humildade. Pães ázimos fazem recordar a aflição, pois simbolizam a pobreza, a pressa e a humilhação sofridas no Egito. Comê-los durante 7 dias simboliza lembrar-se dessas circunstâncias todos os dias da semana e, portanto, por toda a vida. Sacrificar o cordeiro simboliza sacrificar a liberdade de aproveitar a vida em sua plenitude, dedicando tempo ao sustento. A tarde simboliza a vida adulta. Quando somos adultos, temos que nos sacrificar para sustentar a família. Comer o cordeiro simboliza aproveitar a vida. O pôr do sol simboliza a velhice. Na velhice, poderemos aproveitar a vida, aposentados, descansando. Após a velhice, vem a queima do que sobrou, simbolizando a morte. O horário da saída do Egito simboliza a libertação. Somente com a morte a alma se liberta das atribulações desta vida. Cortar a colheita simboliza o sustento. O mundo material, a festa para Deus, simboliza o mundo espiritual. Deus manda contar 7 semanas entre uma coisa e outra, indicando um caminho para a espiritualização. Aos 7 dias da semana correspondem 7 comportamentos humanos, conforme ensina a Cabalá, a saber, dia 1, criação da luz, comportamento associado, amor, iluminar o caminho do próximo, despretensiosamente, é uma maneira de amá-lo. Dia 2, separação das águas, comportamento associado, temor. A partir da separação entre o bem e o mal, deve-se temer o pecado. Dia 3, vegetais, criação dos vegetais. Piedade, são indefesos e estáticos, dependendo do clima e frequentemente da misericórdia do homem para sobreviver. Dia 4, a criação dos astros, que simboliza a confiança. Suas trajetórias marcam os ciclos com precisão, sem falhar. Dia 5, a criação das aves e peixes, determinação. O instinto animal determina o comportamento dessas criaturas.
Dia 6, a criação do homem, verdade. Através do raciocínio, bom senso e outras características dos seres humanos, pode-se chegar a ela. Dia 7, descanso, humildade. A necessidade de descansar indica que a pessoa é limitada. Deus, que não precisa de descanso, mostrou ao homem que se deve ser humilde. O fato de ser preciso contar 7 semanas, 7 vezes 7 dias, simboliza que cada comportamento envolve os outros 7. Por exemplo, o temor contido no amor, o temor, que é o 2, contido no amor, que é o 1. A piedade, 3, que está contida na confiança, que é o 4. A verdade, que é o 6, contida na determinação, que é a 5. A humildade, que é a 7, contida na humildade. 7, humildade pura, etc. Devemos galgar os 49 degraus, isto é, incorporar ao nosso comportamento os elementos identificados pelas 49 combinações possíveis, a fim de nos aprimorarmos espiritualmente. Deus não obriga as pessoas a darem de si mais do que podem. Cada um dá o que achar certo. Isso significa que ninguém deve obrigar alguém a dar indiscriminadamente e não se deve empobrecer para enriquecer outros. Ao colher os produtos das plantações, a pessoa pode se achar muito poderosa por ter conseguido uma produção significativa, o que pode provocar um sentimento de vaidade, de autossuficiência. Para evitar isso, Deus ordena morar durante 7 dias em cabanas toscas, o que simboliza a humildade e a dependência da proteção divina. Os 7 dias que representam a criação do mundo simbolizam o reconhecimento de que tudo provém de Deus e a Ele devemos agradecer pela colheita e pelo sustento em geral. Quando Deus abençoa a pessoa em todas as suas obras e produtos, Ele espera que ela fique feliz e lhe agradeça. Mas nem sempre isso ocorre. Quantas pessoas conhecemos que têm muito, mas nunca ficam satisfeitas? Nós mesmos, até que ponto somos felizes com as coisas que temos? Será que nos consideraremos abençoados somente se formos ricos materialmente? Devemos avaliar sempre o nosso nível de exigência da vida, a fim de não cometermos injustiças nem para com Deus nem para conosco mesmo. Comparecer perante Deus simboliza prestar contas de suas ações, e isso deverá ser feito anualmente, cada um analisando seu comportamento, tendo Deus como juiz no que diz respeito à humildade, pães ázimos, à evolução espiritual almejada e conseguida, festa das semanas, e ao reconhecimento a Ele por tudo, festa das cabanas. Oferecer sacrifícios a Deus simboliza mostrar que não se está preso aos valores materiais. Deus quer que cada um ofereça conforme achar adequado para medir esse desprendimento e o quanto cada pessoa se acha abençoada por ele. Por exemplo, um homem rico que der pouco mostrará que não avaliou adequadamente o quanto deve a Deus pela sua fortuna. Para refletir, Deus quer que você se alegre com o que possui e reconheça nele o seu provedor. Dê o máximo de si a Deus. Ele poderá lhe retribuir com lucros. Não deixe para amanhã o cumprimento das boas ações que você pode fazer hoje. Analise e assimile as 49 combinações de comportamentos que elevam o homem espiritualmente. Para exercitar, faça uma lista dos bens significativos que você possui. Avalie como seria a sua vida sem cada um deles. Compartilhe conosco a sua reflexão a partir desse exercício. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!